Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui novamente ministrando um outro curso. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Catiúcia, eu curso licenciatura em Pedagogia pela Faculdade Uninter aqui de Rio Grande. Alguns aqui nesse canal do YouTube já me conhecem. Se tiver algum participante novo, então já estou me apresentando novamente. Queria primeiramente falar para vocês sobre os certificados do curso anterior que a gente ministrou aqui, eu e a minha colega Suelen, que vocês já devem estar acompanhando, que ela gravou os vídeos anteriores. Eu queria falar, né, que os certificados demoraram um pouquinho para vir, né, do outro curso, e eu já disponibilizei lá no meu Facebook. Quem aqui do canal me acompanha no Facebook viu lá que eu deve ter visto que eu divulguei a lista dos participantes que tinham feito inscrição para ganhar o certificado. Eu coloquei a lista lá e também enviei por e-mail para cada participante. Então, caso alguém não tenha recebido o certificado, pode entrar em contato comigo pelo YouTube, né, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp. Cada um deve ter a sua forma, o meu contato, então pode entrar em contato comigo que eu vou ver o que aconteceu e vou enviar de novo o certificado, tá bom, pessoal? Desculpem a demora dos certificados, mas é que a gente recebeu agora há pouco. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver ali na data de emissão do certificado, que foi emitido em abril, né, dia 12, eu acho que foi dia 12 de abril. O meu e da minha colega também chegou há pouco, né, então a gente não disponibilizou antes para vocês, porque a gente ainda não tinha recebido. Mas assim que a gente recebeu, eu encaminhei já para vocês, tá bom? Esse novo curso agora que a gente está aqui ministrando, ele segue o mesmo modelo do outro anteriormente. Aquele outro curso a gente fez era Jogos e Brincadeiras, que foi o nosso estágio do ensino fundamental. Agradeço novamente vocês por terem nos acompanhado naquele outro curso, por terem nos ajudado. Toda ajuda foi muito bem recebida, assim, e foi essencial para a gente poder finalizar o nosso estágio. E conto com a colaboração de vocês aqui também, agora, novamente, nesse novo curso. Bom, então, esse nosso curso aqui, ele é sobre o nosso estágio do ensino médio agora, e a gente vai falar sobre ortografia e reforma ortográfica. Bom, alguns me perguntaram, né, por que a gente escolheu um assunto tão complexo, tão difícil, né? Realmente eu acho muito difícil. O português em geral, ele é difícil, ele é complicado, e a forma como a gente escreve as palavras, como a gente fala, como a gente lê, tudo é bem difícil, assim, né? E mais com essas mudanças que anda tendo da reforma ortográfica que já teve, né, a última reforma agora também. Então, eu acho um assunto bem difícil de se falar, mas resumindo, eu escolhi esse assunto e a minha colega concordou que a gente falasse sobre isso, embora a gente às vezes tenha um pouco de dificuldade na escrita, na forma como a gente escreve as palavras, porque é difícil para todo mundo, e mesmo a gente sendo professoras, né, e tanto eu quanto a minha colega, a gente tem dificuldades, porque afinal de contas ninguém é perfeito, ninguém nasce sabendo, e a reforma tá aí, as palavras mudam, né, a todo momento, então a gente até se acostumar com a nova reforma, com a nova forma de escrever as palavras, a gente leva um tempinho também. E com a gente não é diferente. Às vezes eu erro também, é normal, porque eu sou humana, eu não sou perfeita, então às vezes eu me engano quando vou escrever alguma palavra, ou às vezes eu não sei também se aquela palavra está escrita de forma correta, mas no geral, assim, eu acho que eu tenho uma boa escrita, mas às vezes acontece da gente escrever errado, normal. Então eu queria falar para vocês assim que a forma como a gente escreve as palavras, gente,
é muito assim questão de leitura. Eu acho que quanto mais a gente lê, mais a gente vai aprender a forma correta de escrever as palavras. Porque eu acredito que é muito assim o visual. Eu até escrevi aqui no meu caderno algumas coisas que eu tenho, que eu separei para falar para vocês. Eu acho que quanto mais a gente lê, mais a gente aprende a escrever corretamente as palavras. Aquela palavra que tu vê ela toda hora, que quando tu pega um livro e tu encontra ela várias vezes, conforme tu vai visualizando aquela palavra, tu vai gravando ela na tua memória, que a forma da escrita daquela palavra é desse jeito. Eu acho que não tem uma receita para escrever as palavras certas, né? Porque a gente tem que ler, precisa muito de leitura. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende a escrever, mais a gente aprende a ler também, né? Uma coisa puxa a outra. Então eu queria mostrar para vocês os livros que eu vou usar. Eu e meu colega, a gente escolheu alguns livros para ter como referência para esse estágio. E ela escolheu um livro lá que ela tá usando para escolher os conteúdos que ela vai passar relacionados a esse tema, né, que é a reforma ortográfica e ortografia. E eu escolhi 2 livros assim que eu achei bem interessantes e eu vou mostrar para vocês aqui. Esse daqui, ó, Não Erre Mais, de língua portuguesa nas empresas. Esse livro aqui, ele é bem complexo, ele fala de tudo aqui, mostra exemplos de escritas de palavras, ele fala sobre ortografia, sobre reforma ortográfica, tem exercícios, ele é um livro bem completo e bem bom assim pra gente usar. E para aprender mais sobre ortografia e reforma ortográfica. Então eu utilizei ele, assim, a gente está utilizando bastante esse aqui para poder trazer os conteúdos aqui para vocês. E também esse livro aqui, ele é um livro de concurso, esse livro aqui. E ele também é um livro muito bom, tem muito conteúdo aqui, tem muitas coisas boas, inclusive tem questões de Enem aqui, esse livro é muito valioso, eu gosto muito dele. E então é esses 2 livros aqui que eu vou estar usando. Qualquer coisa, se vocês quiserem saber o nome depois do livro, né, é só me pedir. Esse aqui, esse de concurso eu não sei como vocês podem conseguir, porque esse daqui na verdade eu ganhei de uma amiga minha e ele é muito bom, até para estudar para concurso mesmo. E esse daqui, ele é bem completo e esse daqui é da minha faculdade, né? Eu não sei se esse livro tem à venda, mas esse aqui é da minha faculdade, então ele é bem legal, sim, mas qualquer coisa, se vocês quiserem saber o nome dos livros, é só me pedir que eu passo para vocês, tá bom? Então, gente, eu vou ler para vocês aqui alguns apontamentos que eu fiz que eu achei bem interessante. Olha, eu vou falar sobre ortografia, né? A palavra ortografia vem do grego orto, que quer dizer correto, e grafia, que significa escrita. Ortografia e memória visual. O sistema ortográfico vigente no Brasil data de 1943. Houve uma pequena reforma em 1971 e desde 1º de janeiro de 2009 está em vigor uma segunda reforma. A partir do dia 1º de janeiro de 2009, entrou em vigor um novo acordo ortográfico, e este trouxe algumas alterações significativas quanto à acentuação, acréscimo de algumas letras que vieram compor o nosso alfabeto, extinção total do trema, entre outras. Antes de tudo, é importante lembrar que nosso sistema ortográfico é fonético e etimológico, ou seja, levamos em conta a pronúncia das palavras e sua origem. Para quem nunca se deu conta, a letra H inicial só existe por questões etimológicas. Mantém o H aquelas palavras que em sua origem já apresentavam essa letra. Hoc die, esse dia em latim, assumiu a forma ode, daí odierno, que quer dizer atual, moderno, e acabou virando hoje. Certamente você nunca perdeu o sono por não saber por que hoje tem H e ontem não tem. Bom, confesso para vocês que realmente eu nunca perdi o sono me fazendo essa pergunta, porque também nunca prestei atenção. Mas realmente, se a gente for parar para pensar, né, por que ontem não tem H e hoje tem H?
Agora eu fico me fazendo essa pergunta, porque eu nunca tinha parado para pensar. O que nos faz saber se uma palavra começa ou não por H é a memória visual. Sabemos muito bem como se escreve aquela palavra que se lê muito, que se escreve seguidamente e que se usa com muita frequência. Quanto mais você lê, mais você vai fixar a grafia correta de nossas palavras. Então, pessoal, é aquilo que eu estava falando anteriormente, né? Que não tem uma receita mágica para a gente saber. O que faz a gente escrever bem, a gente saber como se escreve corretamente uma palavra, é a leitura, é o visual mesmo. A gente, quanto mais lê um livro, mais a gente olha aquela palavra, mais a gente aprende. Então, a leitura é essencial, é o mais importante, né? Eu concordo plenamente com o que está escrito aqui. Vou falar sobre o alfabeto português, tá bom? Com a reforma ortográfica, as letras K, W e Y foram reincorporadas ao nosso alfabeto, que ficou novamente com 26 letras. Embora fora do alfabeto, de 1943 a 2009, essas letras continuaram presentes nos dicionários para registrar termos de origem estrangeira, como o ate e cantismo, além de símbolos e siglas internacionais. Eu particularmente fico um pouco triste que o K tenha sido extinto do alfabeto, porque o meu nome é escrito com K, né, Catiúcia, e eu acho que se as letras existem, eu acho que elas não deveriam ser extintas do alfabeto, mas tudo bem, né? Ainda bem que elas voltaram para o alfabeto. K, W e Y são empregadas apenas em nomes próprios de origem estrangeira e seus derivados. Shakespeare, shakespeariano, Weber, weberiano. Em símbolos, siglas e unidades de medida. Quilômetro, que se usa o km, para o watt, hora, que é o W e o H, e em palavras estrangeiras usadas em sua grafia original ou sem correspondente na língua portuguesa: marketing, show, Walkman, playback. O emprego das letras. Não há regras para solucionar todos os casos de ortografia, porém, a maioria das dúvidas pode ser resolvida com algumas dicas que veremos a seguir e com muita leitura, além de consultar aos dicionários quando tiver dificuldade. É isso que eu faço, né, gente, quando eu tenho dificuldade de alguma palavra, porque às vezes a gente fica com aquela dúvida, será que essa palavra é com X, será que é com CH? Será que essa palavra é com S, será que é com o 2S, será que é com C cedilha? Então, mesmo sendo professora, eu tenho muitas dúvidas. E às vezes na hora de escrever, bate essa dúvida e eu recorro, né, ao dicionário. Agora, o dicionário da gente normalmente é o Google, né? Dificilmente a gente usa o dicionário físico mesmo, mas quando a gente tem dúvida é esses lugares que a gente recorre, né? Ou o Google ou o dicionário. É normal, porque as dúvidas aparecem conforme a gente vai escrevendo, então por isso que eu acho tão importante a leitura. Para mim a leitura é essencial, eu gosto muito de ler e eu aconselho, né, a leitura. É o que faz a gente realmente conseguir ler bem e escrever bem. Vou falar um pouquinho sobre o uso do H. Então, pessoal, eu vou ler aqui para vocês, tá? E eu vou... De vez em quando eu vou mostrar aqui o caderno para vocês poderem enxergar bem as palavras, porque daqui a pouco, sei lá, se vocês quiserem fazer alguma anotação, e aí só comigo falando, às vezes pode ficar um pouco difícil. Se vocês quiserem anotar alguma coisa que eu tô falando, tá escrito aqui, eu vou mostrar o caderno um pouquinho na tela para vocês conseguirem ver, né, e anotar, se for o caso. É porque com esse novo formato de estágio que a gente tá tendo, né, que se habituar a gravar vídeos para passar para vocês e tudo, nem sempre a gente tem as ferramentas, né, que a gente precisa para poder passar para vocês uma boa imagem, um bom curso, né. Eu gostaria de ter um quadro aqui para poder mostrar para vocês, mas eu não tenho, eu tô na minha casa. E a minha internet também não é tão boa, tem dias que não tá legal, eu não consigo gravar vídeos, o ambiente também às vezes não tem a claridade que a gente precisa, mas a gente vai se habituando com o que a gente tem. E infelizmente eu não tenho
ferramentas que sejam próprias para fazer isso, mas eu estou fazendo conforme eu posso, estou dando o meu melhor para tentar passar para vocês o que a gente realmente quer passar, né? Tá bom, pessoal? Então, de vez em quando eu vou mostrar aqui para vocês, caso vocês queiram fazer alguma anotação, tá bem? Então, eu vou falar sobre o uso do H. Tá? O H inicial, ele é empregado por força da etimologia, na palavra haver, hélice, era, hoje, homem, hora e humor. O H medieval como integrante dos dígrafos CH, LH e NH. A gente escreve chave, boliche, broche, cachimbo, capucho, chimarrão, cochilar, fachada, ficha, machucar, mochila, telha, companhia e etc. É usado em virtude de adoção convencional. Em, deixa de existir quando, por via de composição, o elemento em que figura se aglutina do elemento precedente. Biebidomatório, me confundi para falar a palavra aqui, é biebidomatório, que é a soma do bi mais o ebidomatório. Desarmonia, que é o des mais harmonia. Desumano, que é o des mais humano. Exaurir, que é o ex mais aurir. Inábil, que é o in mais o hábil. Lobisomem, lobis mais homem. Reabilitar, que é o re mais habilitar. Reaver, que é o re mais haver. É mantido em palavras compostas quando pertence a um elemento ligado ao anterior por hífen. Anti-higiênico, contra haste. Pré-história, sobre humano. E o H no final, que é empregado nas interjeições a, ó. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, caso vocês queiram fazer algum apontamento, tá? Aí vou mostrar um pouquinho aqui da folha anterior, quando eu falei do uso do H, tá bom? Gente, eu queria falar uma coisinha pra vocês, tá? Como o vídeo é ao vivo aqui da minha casa, então vai ser normal vocês ouvirem às vezes barulho de cachorro, como eu tenho o meu cachorro aqui, ele agora tava latindo aqui dentro porque ele quer sair pra rua. Então vocês podem ouvir o trem passando, porque eu moro bem na frente dos trilhos, né, onde o trem passa, então às vezes no meio do vídeo o trem pode passar e aí eu não vou cortar o vídeo pela metade porque tá passando o trem ou porque o cachorro tá latindo, então provavelmente às vezes vocês vão ouvir algum barulho. Um pouco antes eu tava gravando um vídeo, aí uma pessoa bateu aqui na porta e eu acabei tendo que descartar o vídeo, então claro, tem coisas que não dá pra deixar, né? Eu tive que atender a porta, mas às vezes vai ter coisas assim que vai passar e eu não vou ter como fazer, porque senão eu não vou conseguir fazer os vídeos pra vocês. Mas eu espero que vocês entendam, porque são coisas que acontecem. Muitos aqui que estão inscritos no canal também estão tendo que fazer vídeos pra apresentar curso, né? E vocês sabem que não é fácil a gente ter o absoluto silêncio na hora de gravar esses vídeos. Isso não é uma sala de aula que a gente está ali ao vivo com as pessoas, né, dando um curso, é um vídeo gravado, então eu espero que vocês entendam que pode acontecer esse tipo de coisa, tá bom? Então, pessoal, por enquanto foi isso. No próximo vídeo eu volto para falar de mais algumas regrinhas ortográficas, mais algumas coisas. Espero que vocês estejam gostando e qualquer dúvida que vocês tenham, estou à disposição, podem fazer perguntas, podem fazer comentários, podem dar sugestões, tá bom? Obrigada por hoje e até o próximo vídeo.